Perceba como o mundo parece fugir sistematicamente de quem tenta agarrá-lo com força excessiva ou desespero. Existe uma lei invisível na natureza humana que dita que, quanto mais você implora por atenção, menos a recebe. Quanto mais você corre atrás de alguém para validar a sua existência, mais essa pessoa sente o impulso instintivo de se afastar. Essa dinâmica ocorre porque a perseguição é a linguagem universal da carência, e nada é menos atraente do que o vazio que tenta ser preenchido pelo outro. Muitas pessoas passam a vida inteira em um estado de caça permanente, acreditando equivocadamente que a felicidade, o respeito ou o amor são prêmios externos que precisam ser perseguidos e capturados através de esforço extenuante ou humilhação. Elas se submetem a migalhas de afeto e entram em desespero por oportunidades que parecem estar sempre escapando por entre os dedos, sem perceber que é justamente esse comportamento ansioso que afugenta o que elas mais desejam. O segredo estoico para atrair o que você deseja não reside na força bruta ou na manipulação, mas sim em uma imperturbabilidade profunda e na soberania sobre os seus próprios desejos. O estoicismo ensina que o homem de valor não é aquele que conquista o mundo exterior através da força, mas aquele que conquista a si mesmo a ponto de não ser mais abalado pelas flutuações da fortuna ou pela vontade alheia. Vou te mostrar como construir uma presença tão sólida, tão enraizada na virtude e no autodomínio, que as coisas boas e as pessoas certas passarão a orbitar você de forma natural. Isso acontece simplesmente porque você parou de correr como um mendigo espiritual e começou a ser a fonte do seu próprio valor. Quando você se torna um centro de gravidade em si mesmo, o universo ao seu redor não tem escolha senão se reorganizar conforme a sua nova frequência de abundância e estabilidade. A lei do desapego não prega a indiferença ou a passividade, mas sim uma mudança radical de foco, do resultado para a ação, do outro para o eu. Ao longo deste roteiro, vamos desconstruir a mentalidade de escassez que te faz acreditar que você precisa perseguir o que quer que seja para ser completo. A verdadeira maestria da vida consiste em entender que você não precisa implorar por um lugar à mesa quando você mesmo é o banquete. Quando você solta as rédeas da perseguição e investe na sua própria excelência, você para de ser o caçador e passa a ser o destino. É neste estado de calma soberana que o que é verdadeiramente seu encontra o caminho para chegar até você, sem que você precise sacrificar um único grama da sua dignidade no processo. Iniciando a reestruturação da sua percepção sobre o valor pessoal, precisamos encarar o ensinamento fundamental de Epicteto. A liberdade absoluta começa no exato momento em que você deixa de desejar qualquer coisa que dependa da vontade de terceiros. A carência que muitas pessoas demonstram ao perseguir validação ou afeto é o sinal mais claro de que elas se acreditam incompletas e que buscam no exterior uma peça que deveria ter sido forjada no interior. No momento em que você sente que precisa de algo externo, seja um cargo, um elogio ou a presença de alguém específico para se sentir feliz ou bem-sucedido, você entrega as chaves da sua cidadela interior e se torna, efetivamente, um escravo das circunstâncias. O magnetismo real e duradouro nunca nasce da necessidade, mas sim de uma autossuficiência radical que comunica ao mundo que você já é pleno por conta própria. A lógica estoica nos mostra que, quando você está em paz consigo mesmo e não está mais à mercê das expectativas alheias, você passa a emitir uma frequência de abundância que é irresistível. Pessoas e oportunidades de alto valor são naturalmente atraídas por quem demonstra ser um terreno firme e seguro, e não por quem se apresenta como um buraco negro de necessidades buscando ser preenchido.
O desespero tem um cheiro que afasta a excelência, enquanto a serenidade de quem não precisa de nada possui uma gravidade própria. A prática aqui é uma inversão de prioridades. Você deve parar de perguntar por que eles não me notam ou por que a sorte não me encontra e começar a focar exclusivamente na construção da sua própria virtude e competência. Ao se tornar alguém impossível de ignorar devido à sua própria força de caráter, você inverte o fluxo do desejo. Quando você atinge esse estado de espírito, o seu valor deixa de ser uma variável dependente do mercado social e passa a ser uma constante absoluta. Um homem de valor não entra em uma sala esperando ser aceito. Ele entra em uma sala com a consciência de que a sua presença é um acréscimo de qualidade ao ambiente. E se os outros não forem capazes de perceber isso, o problema reside na visão deles e não no valor dele. O poder de não precisar é a maior vantagem estratégica que você pode possuir em qualquer negociação ou relacionamento. É esse desapego saudável que te permite dizer não ao que é medíocre e esperar com calma olímpica por aquilo que realmente está à altura da sua dignidade. Ao parar de buscar ser preenchido, você transborda, e é nesse transbordamento que a verdadeira atração acontece. Observando a conduta daqueles que alcançam o verdadeiro respeito, percebe-se uma inversão total de papéis em relação à massa. Enquanto muitas pessoas perdem um tempo precioso tentando agradar e se moldar aos desejos alheios, o estoico dedica cada gota da sua energia a aprimorar-se. Este movimento de retirada não é um ato de isolamento egoísta, mas a construção do que Marco Aurélio chamava de cidadela interior, um refúgio de racionalidade e força que ninguém pode invadir. O imperador filósofo dizia com clareza que a felicidade de quem ama a glória depende de outros, a de quem ama o prazer de suas sensações, mas a do sábio depende exclusivamente de suas próprias ações. Quando você entende essa distinção, o seu foco deixa de ser o palco externo e passa a ser o seu laboratório interno, onde você molda o seu corpo, expande os seus estudos e tempera o seu caráter com a disciplina da razão. Ao cultivar essa cidadela interior, você cria, quase sem querer, um mistério irresistível e um magnetismo que nenhuma técnica de persuasão consegue replicar. O mundo moderno é carente de substância, e quando as pessoas encontram alguém que não está à venda por qualquer elogio barato ou que não se desespera diante de uma crítica, elas sentem um fascínio imediato. A sua dedicação ao próprio crescimento comunica que você possui um propósito que é muito maior do que a necessidade de aceitação social. Ironicamente, ao focar apenas no que está sob o seu controle e ao dar as costas para a busca desenfreada por status, você se torna a figura mais interessante do ambiente. A cidadela interior funciona como um ímã, porque projeta solidez em um mar de incertezas. As pessoas são naturalmente atraídas por aquilo que é firme e autônomo. O resultado prático dessa postura é a transformação da sua presença em uma moeda de alto valor. Quando você não está disponível para qualquer um e não se esforça para ser notado, a sua atenção passa a ser algo que precisa ser conquistado. O homem de valor não busca ser o centro das atenções, ele se torna o centro de si mesmo. E é essa gravidade pessoal que puxa as oportunidades e os relacionamentos de qualidade em sua direção. No momento em que você se retira para construir o seu império interno, você deixa de implorar por um espaço no mundo dos outros e obriga o mundo a notar que você construiu um mundo próprio, muito mais rico e estável. A vitória estoica é ser tão completo em sua própria companhia que a aprovação externa se torna, na melhor das hipóteses, um bônus agradável, mas nunca uma necessidade vital. Avançando na desconstrução da ansiedade que nos faz perseguir o que não nos pertence,
encontramos a cura definitiva na prática da aceitação radical, ou o que os estoicos chamavam de amor fati, o amor ao destino. A dor oculta, que nos impulsiona a correr atrás de pessoas e situações, nasce de um medo primordial. O medo de perder o que acreditamos ser nosso, ou o medo de não sermos suficientes para que o bom permaneça. Quando você implora ou persegue, está a agir sob o pressuposto de que o universo cometeu um erro e que você precisa de forçar a realidade a corrigir-se. Esta resistência à ordem das coisas é a fonte de toda a angústia moderna. O desapego dos resultados não significa uma falta de empenho, mas sim a compreensão de que, após dar o seu melhor com virtude e esforço justo, o resultado final pertence ao destino e não à sua vontade. A técnica estoica convida-o a soltar as amarras da expectativa. Se algo é verdadeiramente para ser seu, está alinhado com o seu propósito e com a ordem natural, virá ao seu encontro através da sua ação correta e da harmonia dos eventos. Por outro lado, se algo ou alguém não for para permanecer na sua vida, nenhuma quantidade de súplica, nenhuma corrida desesperada e nenhuma humilhação fará com que essa posse permaneça de forma saudável ou digna. O homem de valor compreende que forçar uma conexão é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais aperta, mais rápido ela foge. Ao aceitar o destino com um espírito de amor fati, você deixa de lutar contra a correnteza e passa a usar a energia da vida a seu favor. Você faz o que deve ser feito, mantém a sua integridade e solta o resultado final para o cosmos. Ironicamente, é precisamente neste estado de relaxamento profundo e confiança inabalável que o que é genuinamente seu finalmente encontra o caminho livre para chegar até si. Quando você para de emitir a frequência do desespero e da carência, o seu campo de visão abre-se e você deixa de afastar as oportunidades com a sua própria ansiedade. A vitória do desapego é a capacidade de olhar para qualquer perda potencial e dizer: se isto partiu, é porque o meu destino tem algo mais adequado reservado. Este desapego torna-o imune à rejeição e transforma-o numa figura de autoridade, pois nada é mais magnético do que alguém que está em paz, independentemente de os resultados serem favoráveis ou contrários aos seus desejos imediatos. Iniciando a exploração de uma das verdades mais amargas e eficazes da dinâmica humana, precisamos encarar a realidade de que tudo o que está sempre disponível em abundância e sem esforço acaba sendo visto como barato e sem importância. Existe uma lei psicológica implacável que dita que o que implora, se humilha ou se oferece desesperadamente é automaticamente rotulado como algo sem valor intrínseco. No momento em que você persegue alguém ou algo, você sinaliza que aquela pessoa ou objetivo está acima de você, criando um desequilíbrio de poder que anula o seu magnetismo. O respeito próprio é a moeda mais valiosa do mercado humano. Sem ele, nenhuma outra qualidade será suficiente para manter o interesse alheio. Para ser valorizado, você precisa primeiro estabelecer o seu próprio preço através da sua conduta e da gestão criteriosa da sua presença. A ação prática que o estoicismo propõe para reverter essa desvalorização é a retirada estratégica da sua atenção de onde ela não é devidamente apreciada. Se você percebe que está investindo em um relacionamento, em um círculo social ou em um projeto onde o seu valor é ignorado, a sua única resposta digna é o silêncio e o afastamento. Em vez de lutar para ser notado, você deve investir em si mesmo com tal intensidade e foco que genuinamente não tenha mais tempo para correr atrás de quem quer que seja. Quando você canaliza a energia que antes gastava na perseguição para o seu desenvolvimento físico, intelectual e profissional, você cria uma escassez natural da sua presença.
Essa raridade, somada à evidência do seu crescimento, gera um efeito de atração que as palavras jamais conseguiriam produzir. Ao governar a sua própria vida e as suas carências, você passa a atrair naturalmente oportunidades de liderança e relacionamentos de alto nível. Quem se respeita o suficiente para não mendigar afeto atrai respeito. Quem se ama o suficiente para não aceitar migalhas atrai amor verdadeiro. Quem se governa com a disciplina de um estoico atrai o reconhecimento do mundo. O valor não é algo que você pede aos outros para lhe darem. É algo que você demonstra possuir através da sua independência emocional. Ao dominar a lei da escassez, você deixa de ser uma opção descartável e passa a ser uma figura rara e desejada, pois o mundo sempre terá fome daquilo que possui brilho próprio e que não se vende por qualquer oferta medíocre. Chegamos ao ponto de compreensão onde fica claro que você não precisa implorar pelo que já é seu por mérito e por direito de consciência. O universo não funciona entregando o que você deseja de forma desesperada, mas sim refletindo e entregando o que você genuinamente é. Se você age como um perseguidor carente, o mundo continuará a fugir de você. Mas, no segundo em que você se torna a melhor versão de si mesmo e se estabelece na sua própria soberania, o que é seu deixará de ser um objetivo distante e se tornará uma consequência natural. A verdadeira lição do desapego é que a paz vale muito mais do que qualquer aprovação externa. E é exatamente essa paz que torna você irresistível. Reflita agora sobre a sua vida. O que você vai parar de perseguir hoje para começar a construir dentro de si mesmo? Identifique aquele desejo que tem roubado a sua dignidade e corte-o com a lâmina do seu autodomínio. A sua transformação não depende de um sim de outra pessoa, mas do sim que você dá ao seu próprio destino e à sua própria virtude. Comente abaixo: eu sou o prêmio, e retome agora mesmo a sua soberania e o comando da sua existência. Deixe o seu like se você compreendeu que a sua paz interior é inegociável e inscreva-se para continuar a trilhar o caminho da excelência estoica. Lembre-se, não corra atrás das sombras, caminhe com firmeza em direção à sua própria luz e todas as sombras inevitavelmente te seguirão.